Bem-vindos! Hoje a gente mergulha num tema fascinante: o mundo interno segundo Melanie Klein, com a ajuda da análise do HD Hinshelwood. Olá. A ideia é entender como aquelas fantasias inconscientes, bem lá do comecinho da vida, sabe? Como elas continuam agindo na gente. Exato. E moldando como a gente lida com ansiedade, com culpa, até com amor, né? Pois é. Vamos falar daquelas posições famosas, a paranoide esquizoide e a depressiva, da inveja, do superego na visão dela. Isso. E o mais interessante em Clay, acho, vindo direto da clínica dela, é essa noção de um inconsciente que não para. Tá sempre ativo, desde bebê mesmo. Ah, então não são fases que a gente simplesmente supera e deixa pra trás. Não, de jeito nenhum. São como camadas, sabe? Que continuam existindo juntas. As mais primitivas, com defesas como cisão, projeção, elas estão sempre lá. E interagindo com as partes mais maduras, ligadas à realidade. Exatamente, elas interagem. Na saúde mental, a gente consegue integrar melhor. Em momentos mais difíceis ou em algumas condições, essas camadas mais profundas aparecem com mais força, né? Menos filtradas. Certo. Então, essas camadas mais profundas, como você disse, elas não somem. E como Klein via essa atividade constante através do que ela chamou de fantasias inconscientes? Olha, a fantasia inconsciente para Klein não é tipo sonhar acordado, um devaneio. É a própria forma como o pensamento primitivo funciona. Ah, entendi. Ela pegou isso lá do Abraham, né? Essas fantasias são um jeito primário de processar tudo. Sensações do corpo, emoções. E o ponto-chave é esse. Elas estão sempre ativas, Sempre. mesmo agora. Mesmo agora. Mesmo agora. Claro que em momentos de estresse, elas podem meio que dominar a nossa percepção. Mas mesmo tranquilos, elas estão lá, sendo, digamos, moduladas, integradas por partes mais maduras do nosso ego. E como é que essas fantasias que têm a ver com botar pra dentro o que é bom, tipo introjeção, e expulsar o que é ruim, a projeção, como isso ajuda a formar quem a gente é, nossa identidade? Ah, isso é fundamental. São os tijolos básicos, digamos assim. No comecinho, a coisa é bem simples. O que dá prazer, o que é bom, fica dentro. O que incomoda, o que é mal, é jogado para fora. Uma divisão bem radical, né? Muito. E é um processo que não para. A gente internaliza experiências, figuras importantes que viram nossos objetos internos, né? E ao mesmo tempo projeta sentimentos, partes nossas, no mundo lá fora. E a realidade entra como aí. A realidade vai forçando uma integração. Aos poucos, o bebê percebe, por exemplo, que a mãe que frustra às vezes é a mesma que cuida, que alimenta. Isso obriga a juntar as peças, sabe? Entendi. A identidade vai se formando nessa negociação constante entre a fantasia interna e o mundo real. Exato, e olha, talvez seja um trabalho para a vida toda, né? Ajustar essas percepções internas com a realidade das pessoas e das coisas lá fora. E isso deve gerar umas situações bem intensas. O Hinshelwood até cita um caso clínico da Klein que é bem forte, né? Que o paciente meio que se apaga. Sim, esse caso é muito ilustrativo do poder dessas defesas mais primitivas. O paciente estava, nossa, com muita inveja, muita raiva da analista. E aí? Aí a Klein interpreta que ele, na fantasia dele, queria destruir ela com esses sentimentos ruins. E logo depois da interpretação, o paciente ficou apático, vazio. Disse que se sentia destacado tanto dos sentimentos quanto dela. Uau! Como ela entendeu isso? Ela viu que não era só ele tentando proteger a analista, o objeto externo, né? Era um ataque contra si mesmo. Ele cindiu, ele desligou a parte do próprio eu que sentia aquela inveja, aquele ódio todo. Nossa! Foi uma defesa extrema para preservar o objeto bom, a analista, mas o custo foi aniquilar uma parte vital dele mesmo, temporariamente. Mostra como o medo da nossa própria destrutividade pode levar a gente a se desligar por dentro. Impressionante. E isso liga direto com as posições que ela descreveu, certo? A paranoide esquizoide e a depressiva. Qual a diferença básica entre elas? Tá tudo conectado. Na posição paranoide esquizoide, que é mais dominante no início, mas que a gente pode voltar para ela, o mundo é meio
8 ou 80. Preto no branco. Isso, cisão total. Os objetos são ou perfeitos ou terríveis. E o medo principal, a ansiedade persecutória, é de ser atacado, destruído por esses objetos maus. Que, aliás, muitas vezes são a nossa própria agressividade que a gente projetou lá fora. E a depressiva? Na posição depressiva acontece um salto, sabe? A criança começa a sacar que a mãe boa e a mãe má são a mesma pessoa. Um objeto total, com qualidades e defeitos. Aí surge a capacidade de amar de um jeito mais integrado e, junto com isso, a culpa. A ansiedade depressiva, que é a preocupação com esse objeto amado por causa da própria agressividade que a gente dirigiu a ele, e vem o desejo de reparar, de consertar o estrago que a gente fantasiou ter feito. E não são fases que acabam, né? A gente fica Oscilando. Exatamente. A gente oscila entre elas a vida toda, dependendo da situação, do estresse. E a inveja. Você mencionou a inveja naquele caso. Não é só querer o tênis do amigo, né? Na visão kleiniana. Não. É bem mais visceral. A inveja primária para Klein é o impulso de atacar, de estragar, de destruir o objeto bom justamente porque ele é bom. Atacar o bom por ser bom. Isso. Porque ele tem qualidades tipo o leite materno, o amor, o cuidado que a pessoa sente que faltam nela e que ela precisa desesperadamente. É diferente de cobiçar, de querer ter igual, ou do ciúme que envolve 3 pessoas. Nossa, isso soa muito desorganizador. E porque ataca a própria fonte daquilo que nutre, que dá vida. Gera uma culpa imensa e uma confusão danada entre o que é bom e o que é mal. Fica difícil confiar no que é bom. Falando em culpa, a ideia da Klein sobre o superego e a culpa também é bem diferente da do Freud, né? Muito diferente. O Freud ligava o superego mais tarde, né? Com a resolução do Édipo, internalizando a figura do pai e a autoridade. Certo. A Klein via isso surgindo bem antes, já nos primeiros meses de vida, junto com o início da posição depressiva. Tão cedo assim? E como ele se forma? Ele se forma pela introjeção dos primeiros objetos, da mãe principalmente, e no começo esse superego é extremamente severo, quase cruel, persecutório mesmo. Por quê? Porque ele reflete não só o objeto real, mas também a própria agressividade que o bebê projetou nesse objeto e depois internalizou de volta. Então a culpa inicial é mais um medo de punição, de retaliação. E depois isso pode mudar? Pode. Conforme a posição depressiva vai sendo elaborada, o superego pode se tornar mais realista, mais benigno. E a culpa também muda. Vira menos medo e mais uma preocupação genuína com o outro, com o objeto amado. E um desejo real de reparar. Então, para fechar, qual a visão do Richard Wood sobre o que é amadurecer psicologicamente, à luz de tudo isso? Para ele, seguindo a Klein, amadurecer não é se livrar dessas fantasias e ansiedades primitivas. Isso não acontece. Amadurecer é conseguir elaborar elas continuamente. Como assim elaborar? É um processo constante de integração. O princípio de realidade, o contato com o mundo real, vai testando e modulando essas fantasias. Amadurecer é reconhecer melhor que os outros são, outros, diferentes de nós. Tolerar a ambivalência, o bom e o mal, em nós mesmos e nos outros. E sair mais daquele medo persecutório. Isso, e ir em direção a uma capacidade maior de se preocupar com o outro, de querer reparar. Mas, como a gente viu naquele caso clínico, né, a regressão, voltar para modos mais primitivos de funcionar sob pressão é sempre uma possibilidade real. Foi uma exploração e tanto, hein? Fantasias que nunca desligam, o ego se fazendo entre botar para dentro e para fora, o medo de ser destruído versus a culpa por amar e odiar a mesma pessoa. Isso, a inveja que ataca o que há de bom e um superego que nasce bravo e cedo. É um mergulho fundo nas nossas bases psíquicas mesmo. Exato. E fica aí a reflexão, né? O quanto será que dessas dinâmicas, essa coisa de idealizar alguém num dia e demonizar no outro, ou de jogar nos outros aquilo que a gente não aguenta na gente, ou sentir aquela culpa meio estranha depois de uma briga, quanto disso ainda ecoa hoje? Pois é. Nas nossas relações de trabalho, de amizade, amorosas. Mesmo sem a gente perceber, né? Uma herança direta daquele jeito bem primitivo de organizar o nosso mundo interno e externo.